E a investigação criminal, pessoal, hoje no Brasil, não se resume exclusivamente ao inquérito policial. Não. O inquérito é mais um instrumento, mais um objeto, né, mais um procedimento responsável pela catalogação de uma investigação. Então, eu necessariamente não posso associar que toda investigação está condensada no inquérito. Não. Todo inquérito pressupõe uma investigação, mas nem toda investigação pressupõe inquérito. Por quê? Hoje, a titularidade da investigação criminal no Brasil é híbrida, né? É ampla. Por que ampla? Porque ela se compartilha entre a polícia investigativa e outros órgãos, tá? Então, a polícia investigativa realiza a atividade de investigação criminal por meio dos instrumentos do inquérito policial, do TCO, levando em consideração que, atualmente, a visão do STF sobre o TCO mudou, de modo que o STF retira aí o TCO de dentro da estrutura investigativa, dizendo que ele não se trata de um procedimento de investigação. Tanto é verdade que eu estou lhes dizendo que, em 2 ocasiões, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, né, que a titularidade do TCO não é exclusiva do delegado de polícia. Né? Nós temos aí um precedente importante no que tange à constitucionalidade do artigo 48 da Lei de Drogas, né, que se refere à apuração do delito do artigo 28 da Lei de Drogas, dizendo que flagrado em circunstância de cometimento da infração de porte de droga para consumo pessoal, o indivíduo ele deve ser conduzido à presença do magistrado, né? Então, a prima oculi, ele deve ser conduzido à presença do magistrado e não imediatamente ao delegado de polícia. A recepção do delegado de polícia se fará, obviamente, de maneira subsidiária, quando não houver disponibilidade do magistrado naquela comarca. Beleza pura? E a segunda ocasião, recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu, né? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o TCO pode ser, inclusive, confeccionado pela Polícia Militar, numa decisão especificamente analisando o quê? Especificamente analisando uma ADI oriunda do estado de Minas Gerais. Beleza pura? Mas, de qualquer forma, nós temos aí que a polícia investigativa, ela desenvolve a atividade de investigação por meio ou do inquérito, né, como regra, para as infrações de médio e grave potencial ofensivo, e o TCO para as infrações de menor potencial ofensivo. Tranquilo? Beleza pura. Ao passo que hoje nós temos também titularidade, né, da investigação por outros órgãos, como, por exemplo, o COAF, o Ministério Público, a CPI, a Polícia Militar, a Polícia Legislativa, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal. E esses outros órgãos com poderes investigativos já foi objeto também de autorização e legitimação pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que esses outros órgãos gozam de legitimidade investigativa. Por isso que eles podem titularizar instrumentos de investigação. O Ministério Público, por exemplo, olha só aí o exemplo que eu trouxe, ele se utiliza, se vale do famoso PIC, Procedimento de Investigação Criminal, tá? Procedimento de Investigação Criminal. Com o fito de quê? Com o fito de condensar aí as suas próprias investigações diretas. Beleza? Tranquilão? A Polícia Militar, por exemplo, se utiliza do inquérito policial militar face aí às infrações policiais militares, infrações penais militares. Tranquilo? A CPI também se vale do seu instrumento próprio para efetivar investigações, tá bom? O importante, pessoal, é você focar aqui nas Fernandicas especiais. Então, vamos lá? Fernandica de número 1. A investigação criminal não é mais exclusiva da Polícia Judiciária, pois outros órgãos
ostentam legitimidade para a investigação. Muito verdade isso, né? A polícia investigativa não é mais o único órgão responsável por investigações no país, né? A titularidade das investigações hoje ela está compartilhada por muitos órgãos. Como eu mostrei aí para vocês, além da polícia investigativa, outros órgãos também desenvolvem aí investigações, obviamente que através dos seus procedimentos próprios peculiares. Tranquilo? Agora, o item 2 também da Fernandica é muito importante, tão importante quanto o item 1. E vamos ver? O inquérito não é mais o único instrumento de investigação. Porém, continua sendo o principal procedimento investigativo. Sim, de fato, o inquérito não é mais o único, né? Porque o inquérito ele só pode ser instaurado pela polícia judiciária, polícia investigativa. Haja vista, ele é privativo do delegado de polícia. Tá? Quando os outros órgãos desenvolverem suas investigações, eles vão se utilizar dos seus instrumentos próprios, como eu citei aí, o PIC, no caso do Ministério Público. Tá? Agora, preste atenção, o inquérito, de fato, ele não é mais o único, porque os outros órgãos, quando desenvolvem suas investigações, eles se valem dos seus instrumentos próprios. Contudo, pessoal, o inquérito continua sendo o principal instrumento de investigação no país. Haja vista ele ser o único regulamentado em lei. E isso significa dizer que ele acaba servindo de parâmetro para todos os demais. Tranquilo? Ele acaba servindo de parâmetro para todos os demais. Isso quer dizer, então, que os outros órgãos, quando desenvolverem as suas investigações, deverão fazê-lo não com base no inquérito, mas com base nos seus instrumentos próprios, levando em consideração, analogamente, as regras do inquérito policial.